Olá, meus amados, paz e graça a todos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, Pastor Júnior que vos fala aqui e hoje nós temos um tema assim muito, mas muito interessante para nós estudarmos hoje. Trata-se de o idólatra denominacional. Você é um idólatra? Você se considera um idólatra denominacional? Você sabe como identificar? Então fica conosco até o final desse vídeo. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Somos podcast, chegando aqui, Pastor Júnior que vos fala. Queridos, já venho pedir para você nos ajudar, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você receber de antemão todo o nosso conteúdo que for publicado aqui no canal, tá bom? E tem sido uma bênção estudarmos juntos a palavra de Deus. E hoje, queridos, nós temos um tema muito, mas muito especial, que é sobre o idólatra denominacional. E a pergunta que não quer calar, que nós precisamos fazer é: você se considera um idólatra denominacional? Você sabe o que isso significa? Pois é. Direto ao ponto, vamos lá estudar o que seria, ou quais sinais para a gente identificar se nós somos um idólatra denominacional. Vamos a eles e portanto. Queridos, vamos lá. O primeiro sinal aqui é acreditar que somente a sua denominação é a única igreja de Cristo. Você acreditar que a igreja A, B, C ou D não são a igreja de Cristo, que a sua igreja é a única. Muitas das vezes, queridos, essa forma de acreditar, ela vem dos pastores, da liderança que estão à frente, onde eles chegam e dizem assim: olha, aqui é a obra do Espírito Santo, aqui é o lugar, aqui é a igreja fiel e as outras igrejas são infiéis. E você acredita nisso. Ora, queridos, gostaria de fazer uma pergunta. Acaso, em primeiro lugar, você não é templo do Espírito Santo? Acaso você não é igreja? A segunda pergunta que eu gostaria de fazer: será que a placa da sua igreja foi dita por Jesus ou pelos apóstolos, dizendo: olha, a igreja fiel é esta daqui? Tem isso na Bíblia? Se não tem, você está correndo sério risco de ser um idólatra denominacional. Segundo sinal: não saudar outros irmãos de outras denominações por acreditar que eles não são da igreja fiel. Olha, isso aqui é muito interessante porque, exemplo, tem um irmão da Batista, outro da Assembleia de Deus, ou Deus Amor, enfim, passa um pelo outro. E aí, um deles pode não achar que o outro não é da igreja fiel, por não ser da igreja dele, da denominação dele, da placa da igreja dele. E aí, ele não saúda com a paz do Senhor. Ou não recebe essa saudação. Então, quando isso acontece, olha, você está correndo um sério risco de ser reconhecido como idólatra denominacional. Um outro aspecto aqui que eu queria falar com os irmãos é: em um evangelismo, falam mais da denominação, da placa da igreja do que de Cristo. Ou seja, a propaganda denominacional é o que mais importa, ao invés de priorizar a divulgação do reino de Deus. Olha, essa aqui eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. O evangelismo é para quê, irmãos? Os irmãos podem me dizer para que o evangelismo? O evangelismo é para anunciar Cristo, para anunciar o reino de Deus. Pois é, conforme lemos aqui, há pessoas que querem priorizar a divulgação da denominação. Você não anuncia Cristo, você diz: vem para a minha igreja.
Você não anuncia o reino de Deus, você disse, vem para a minha igreja. Então, quando você está fazendo isso, você está anunciando a placa da sua igreja e não o reino de Deus. E não o reino de Deus. E nós vamos ver isso, irmãos. Cristo era que era anunciado pelos apóstolos. Cristo era anunciado pelos pais da igreja. E não a igreja, e não a denominação. Porque não importa a placa, o que importa é Cristo. O que importa é o reino de Deus ser anunciado. Vamos lá, a outro sinal. Vamos lá. Outro sinal aqui. Ter uma visão romântica acerca da denominação da qual fazem parte. Vêem sua igreja como perfeita e sem qualquer defeito. Olha, queridos, isso é o romantismo, né? Ama tanto a placa da igreja que não consegue ver um equívoco, um erro ou pecado, quer seja da igreja, quer seja de pastor, quer seja da doutrina equivocada ou mesmo herege. Por estar na igreja, não, eu estou aqui, nasci aqui, é isso mesmo, olha, uma bênção, aqui é o lugar, e não consegue enxergar as heresias, as doutrinas, né, hereges que não glorificam a Deus. Não consegue enxergar o controle que alguns líderes fazem, né, do rebanho, das pessoas. Não consegue enxergar. E aí tem uma visão romântica de achando que a sua igreja é perfeita, que não tem defeito. Olha, meus queridos. Outro sinal. Considera aqueles que saíram da sua igreja para outra como caídos da graça, apóstata e herege. Olha, isso aqui é muito interessante nós falarmos. Isso é muito interessante nós falarmos, porque tem pessoas que acham exatamente isso. Você sabia? Tem pessoas que acham que as pessoas saíram da igreja e foi para outra. Estava na Assembleia de Deus, foi para Batista, ou foi para Presbiteriana, foi para Reformada Vivalista, enfim. Foi para qualquer lugar. Saiu de um e foi para outra. E aí se tornou apóstata, herege, né? Caído da graça. E aí tem outros nomes, Sambalá, Gesem, Tobias, unha encravada. Eita Deus. Por quê? Porque considera a sua igreja fiel, a única, verdadeira, a perfeita. E se você saiu dela, você caiu da graça, você aposta toda a fé. Você é um herege. E essas pessoas, irmãos, não estudam a Bíblia. Não sabem. Meu Deus, só a graça de Deus, não é verdade? Mais um ponto aqui para nós. Acreditam, vamos lá aqui. Acreditam que a doutrina de sua igreja é a única doutrina correta, pois a recebeu por revelação de um anjo do Senhor. Olha, querido, muito cuidado. Muito cuidado com essa história, porque as seitas, a maioria delas, surgiram de revelação de anjo. Porque eu vi um anjo. Olha, eu vi um anjo, ele me deu uma revelação especial. Olha, muito cuidado. Olha, um anjo tomou café comigo. Olha, meu irmão, eu ouvi uma vez uma que disse assim, que estava num determinado local, num congresso, aí a cozinha estava preparando o alimento. E aí a pessoa que estava preparando o alimento, ele não tinha tanta habilidade, né, para fazer a comida, e a comida estava muito ruim. Mas um dito profeta, né, chegou e se teve uma visão. Qual foi a visão? Havia que eu vi um anjo, olha. Um anjo que descia e colocava o pé na comida. Quando ele botava o pé na comida, a comida se transformava. Eita Deus do céu. Pois é. Então, acredito que a doutrina é única, porque foi o anjo que trouxe, e geralmente essa doutrina é entregue para uma pessoa só, o líder. Ele é o profeta. Olha, meus irmãos, eu duvido muito que o Senhor tenha entregue revelações para uma pessoa só. Enfim, vamos lá. Não ensinam a Bíblia sistematicamente,
Seus dogmas e doutrinas são criados de versículos bíblicos isolados, fora de contexto. Meu irmão, isso aqui é demais. Não ensina a Bíblia sistematicamente. Você não vê ensinar, olha, vamos estudar Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, livros históricos, livros poéticos, né? Profetas maiores. Cada livro desse estudar. As cartas de Paulo. Olha, geralmente, preste atenção nisso, geralmente essas pessoas pregam muito no Velho Testamento para usar de simbologismo, tá bom? Para usar do que a gente chama de alegoria. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a alegoria, irmãos, ela é bíblica. Existem alegorias que são bíblicas, mas estão exclusivamente na cabeça do intérprete. Você não consegue entender o que ele disse. Esses dias me mandaram um vídeo que eu achei assim impressionante. O intérprete lá, né, o pastor estava dizendo que a tampa da arca, que é o propiciatório, era Jesus. E que os 3 elementos eram um mistério, né? Um mistério lá. E aí você só podia ver o que estava dentro da arca. Você só podia ver o que estava dentro da arca se você tirasse a tampa do propiciatório. E aí esse intérprete disse assim: olha só o perigo de se interpretar a Bíblia dessa forma de alegoria. Quando a tampa saiu, aí a pessoa pode ver a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. E aí, essa tampa que saiu do lugar é o momento que Jesus estava na cruz do Calvário, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque sobre ele estava o nosso pecado e o Pai teve que se afastar. Então a tampa se afastou da arca. Eu não acredito não que eu vi um negócio desse. Queridos, isso é uma heresia que não tem tamanho. Essa pessoa está inventando. Isso chega a ser, irmãos, uma loucura. Não sabia disso? Loucura. Mas o problema é que tem pessoas que acreditam, né? E aí, queridos, não ensinam a Bíblia sistematicamente. Porque se ensinar a Bíblia, o povo vai tomar conhecimento e vai ver que muitas vezes o que está sendo pregado passa de heresia. Os dogmas, doutrinas são criados às vezes de versículo isolado. Pega um versículo, isola. Isso aqui é a doutrina. Não conhece hermenêutica, não faz exegese, nada. Aí diz assim: olha, isso aqui é uma dimensão diferente, é uma revelação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então esses são, queridos, os sinais que a gente precisa para identificar se a gente é ou não um idólatra denominacional. E aí, você é um idólatra denominacional? Você se considera um idólatra denominacional, meu querido? A questão é a seguinte: se você se considera, transforma a sua vida. E se a sua igreja o faz ser um idólatra denominacional, fuja dela. Sai dela, povo meu. Saia. Sim, queridos, se você está numa igreja saudável, onde as pessoas priorizam o reino e não a placa, anuncia Cristo e não a placa denominacional, onde a igreja ensina sistematicamente a palavra de Deus, você deve respeitar e amar a sua igreja. Respeitar e amar a sua igreja. Afinal de contas, você faz parte daquela comunidade de fé, você troca experiências, você ajuda o próximo, você ama não só o próximo de dentro, mas você faz evangelismo sem pregar a placa da igreja, você faz ações sociais pensando nas pessoas, na comunidade, independentemente da fé que professam, se é crente, se não é crente, se é da sua igreja ou se não é. Um outro sinal de que a sua igreja ensina muita idolatria denominacional é se você só ajuda pessoas que é da sua igreja. E olhe lá, viu? Se a sua igreja
não usa o dízimo para ajudar o próximo, ela não é igreja de Cristo não, viu? Me desculpe. Tá bom? Queridos, e aí, você é um idólatra denominacional? Sim? Não? Que Deus possa abençoar a sua vida. Essa palavra aqui é para que a gente se identifique. Será que eu sou um? Se você for, Deus pode te libertar. E se a sua igreja for uma que incentiva esse tipo de situação, saia dela. Sai dela, povo meu. Deus te abençoe. Somos Podcast, terminando agora mais um episódio. Esse muito interessante. Foi ou não foi? Deus te abençoe. Paz e graça a todos.